Vamos ver. Agora, nós sabemos que Abraão teve dois filhos. Lembra lá onde fala, meus amados, Gálatas capítulo 4, fala de Agar e fala de Sara. E o profeta disse, não, mas tem mais uma, que foi Maria. Paulo só falou de duas, o profeta falou de três. É disso que ele está falando. Abraão teve dois filhos através de duas mulheres diferentes. Deus deu uma promessa através de Sara. Por Sara, aliás, de um filho que nasceria, e através desse filho o mundo seria abençoado. Todas as nações seriam abençoadas por este filho. E é normalmente crido, especialmente entre os judeus, que este era Isaac. Mas não era. Olha aí, ó. Ah, não é Ismael, porque nasceu da dúvida. Isaac também nasceu da dúvida e nasceu do sexo. É normalmente crido, especialmente entre os judeus, que este era Isaac, mas não era. Este filho prometido de Abraão é Jesus. Ele é a semente real da promessa de Abraão. Mas Abraão, tendo dois filhos, um por Agar, a qual era a serva de sua esposa, uma amável e bonita serva egípcia, que Abraão tinha tomado lá no Egito para ser a serva de sua esposa, e Sara, pensando que Deus não seria capaz de manter toda a sua promessa verdadeira, ela disse a Abraão para tomar Agar, sua serva, e para casar com ela, a qual poligamia era legal naqueles dias. Então era uma esposa legal. Em outra citação ele disse, Agar é uma esposa legal de Abraão, sem erro nenhum, era legal, era casada com ele também. E para gerar o filho, e que esta era a maneira que Deus tinha planejado, de que era para ela ter o filho apenas através de Agar. Mas nós descobrimos que não era. Agora, nós entendemos também que Deus é aperfeiçoado em três. Agora, Deus é aperfeiçoado em três. Graça é 5, 7 é completude, como no mundo. Aí no 51, agora, e muitos de vocês, pode ser que seja estranho para você, e eu não tenho escolarização. Tenho certeza que entende, mas eu ensino em tipos, como natural tipifica o espiritual. Agora, nós vemos que há três na perfeição. Deus é aperfeiçoado em três agora. Como que pode alguém contrariar o que o profeta vindicado por Deus de Malaquias 4 ensina para nós, revelou para nós? Deus é aperfeiçoado em três. Volta aqui para mim um pouquinho. Por que eu estou sendo enfático, irmão? Porque, veja bem, por que eu estou sendo enfático? Porque está escrito. Está escrito, a Bíblia diz para nós, o profeta está dizendo para nós. Como que nós podemos entender de qualquer outra maneira? Como que pode Ismael representar, ao mesmo tempo ele representar o diabo e representar a Deus? Não tem como, o profeta diz, não tem um bêbado sóbrio. Ou é um, ou é outro. Nós temos que chegar num ponto de positividade. Nós temos que ser positivo. É ou não é? Está certo ou está errado? Quem que está certo? Dá uma olhada lá. Agora, nós vemos que há três na perfeição. Deus é aperfeiçoado em três agora. Deus! E isso foi na perfeição da semente de Abraão. Foi Ismael, Isaque e Jesus. Ismael vindo da mulher serva, Isaque vindo da mulher livre. E os dois pelo sexo. Mas Cristo Jesus vindo da virgem, sem sexo. Eu estou fazendo as aplicações espirituais, meus amados, para nós, veja, quando eu falei sobre esse assunto, um profeta enviado à sua descendência, eu pediria que as pessoas pelo menos sentem para assistir. Pega os parágrafos, estudem, porque eu estou usando mensagem. Eu estou usando Bíblia. Eu não estou inventando nada. Eu estou apenas pegando a mensagem e mostrando o que o profeta disse. Veja, o que eu estou querendo mostrar para vocês? São ideias que vieram de homens dentro da mensagem. E a gente ouve, você pensa que é. Mas não existe nenhuma citação em todas as mensagens, e eu procurei, onde diz que Ismael representa o diabo, onde diz que Ismael é perdido. Em nenhum lugar. Agora, ele era um selvagem? Era, porque, veja, ele não estava na perfeição ainda. Era o processo, Deus estava passando por ali, e dali ele passa por Isaac, e dali ele passa em Jesus. Chega na perfeição. Foi o primeiro estágio. Assim como Lutero foi o primeiro estágio, Wesley foi o segundo, os pentecostais foram o terceiro, e aí vem a semente. É muito simples. Mas agora, você vai jogar Lutero no inferno? Você vai jogar Agar no inferno? Você vai jogar os luteranos no inferno, lá no dia deles? Veja o que a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 16. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor. Está falando com Agar. Eis que concebeste e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael. O nome dele foi dado por Deus, por um anjo, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem,
e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos, plural. Quem que é? Irmão, vem cá, volta aqui para mim. Sabe quem que é o irmão de Isaac? Ou de Ismael? Sabe quem que são os irmãos de Ismael? Isaac e Jesus. Eles são irmãos. Ele não é um irmão que vendeu a sua primogenitura como Esaú fez. Ele nunca fez isso. Mas veja, irmão, preconceitos, racismo, preconceito espiritual. Como nós estamos vendo essas divisões, preconceito espiritual. Isso não vem de Deus, isso vem de outro lugar. Isso é preconceito. Isso é preconceito puro. Isso não procede de Deus. Vamos mais um pouco aqui agora. Agora Agar, através de uma pequena diferença, através da mulher. Não através de Abraão agora. Abraão não queria fazer aquilo, mas Deus permitiu ele fazer aquilo porque, a mesma coisa, ele permitiu Balaão continuar. Agora notem, ao diferir um pouquinho daquilo, ela gerou Ismael, o qual é um homem selvagem, nunca conquistado, vive de seu arco. Ele era um homem selvagem, ainda é hoje, olha os muçulmanos. Agora Sara, o talo ou pólen, Sara, a verdadeira esposa da promessa, gerou um cavaleiro e, em consequência, gerou uma nação prometida. Ah, é? Só que dessa nação prometida, eles precisam ser convertidos também. Só 144 mil que vão receber o selo de Deus. O resto é selvagem que nem o irmão dele, se não for pior. Preconceito, racismo, segregação, se acham, pensar que é superior, que Deus está obrigado. Superioridade não provém de Deus. Eu sei do que eu estou falando, meus amados. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço. Veja o que a Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 17. E fez de um sangue apenas todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, e tem determinados os tempos de antemão apontado para cada nação, né? A ascensão dos impérios e a queda, e as fronteiras de suas habitações. Deus determinou. Qual é a terra dos descendentes de Ismael? Qual são a terra de Ismael? Qual é a terra do descendente de Isaac? Qual é a terra dos descendentes de Jesus através dos gentios? Deus determinou as fronteiras. Como nós estamos vendo aqui essa briga. Países de fora querendo interferir com a soberania nossa. Claro que temos problema. Mas veja, Deus determinou, Deus apontou essas divisas. Nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Nós não podemos condenar. Isaac não podia condenar e negar que Ismael era seu irmão. Ele não podia dizer que Jesus não era seu irmão. O profeta disse, eles são irmãos. E aí, a Bíblia chega a dizer que ele viveria diante de seus irmãos, plural. Por que não falou irmão? Como se fosse só Israel. Aí sim seria um irmão. Mas ele tem mais. Os ismaelitas são irmãos das demais nações, pois tem um pai em comum. Olha o que o profeta diz aqui. Mas quando ele falou com a mulher no poço, vejam, ela era uma samaritana. Falando aqui da mulher no poço, ela disse, não é de costume vocês judeus pedir para nós samaritanos, porque os judeus pensavam que eles eram inferiores, que eram maiores que os samaritanos. Veja, racismo. Mas Jesus falou para ela na hora, Deus busca aquele que adora em espírito. Deus, através do sangue, tem feito todos os homens, os brancos, os negros, os amarelos, os marrons. Ele fez todos eles a partir de um homem, Adão. E através daí veio teu pai, através daí veio meu pai. Através daí veio a queda, através de Cristo veio o Redentor para todos nós. Todos nós. Tá vendo? Através do sangue de Adão, viemos todos nós. Não é? Olha que interessante. Vamos mais um pouquinho aqui. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Claro, eles não vão ser 144 mil nunca. Veja, irmão. Olha o que o Mobile está dizendo para vocês. Eu jamais disse que esses muçulmanos vão ser noiva, que eles vão ter um corpo glorificado, que eles vão ser parte dos 144 mil. Não, eu não disse isso. São alianças diferentes, mas Deus tem uma aliança com todas as nações. Ele fez uma promessa, você é pai de nações. E as nações serão abençoadas. Como eu recebi um salmo aqui hoje, creio que é o Salmo 67, falando que todas as nações vão adorar a Deus. Isaías 60 fala
dos muçulmanos, assim chamados, lá no milênio. Isaías 60. Eles vão estar lá. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ele gostava de Ismael, era filho dele. Porém, Deus garantiu para ele: fica tranquilo, eu vou cuidar dele. Em outras palavras, vou cuidar dele. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Uma nação. Tá vendo? Deus está dizendo assim. Aí por isso que Abraão acordou no outro dia, ele falou: Deus vai cuidar dela, não vai morrer. Estou tranquilo. Deus falou comigo. Deus quer que separa, porque não é a mesma herança. Ai, meus amados, que coisa, né? Que coisa, né? E ele confiou em Deus. Deus falou: ele vai ser uma grande nação, então ele não pode morrer. Ele não vai morrer no deserto. Pode dar só uma golinha de água para ele, ele vai sobreviver. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho agora. Vamos falar um pouquinho aqui antes de nós terminarmos. Vamos ver esse Ismael, quem que ele representa. Ismael representa Lutero. Quando Martinho Lutero fez a proclamação que todos os judeus têm que ser postos para correr e seus edifícios queimados porque eles eram anticristo. Está vendo? Martinho Lutero fez esta afirmação, ele mesmo, nos seus escritos. Agora, Hitler apenas cumpriu aquilo que Martinho Lutero disse. Por que Martinho Lutero disse aquilo? Porque ele era um reformador, não um profeta. O que ele disse? Que eles eram um anticristo. No quinto selo, tem uma outra citação, e não foi traduzida corretamente no português. Não foi. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Olha o que o profeta disse. Os judeus, Hitler os odiava, Eichmann também, Stalin também. E todo o resto do mundo, está vendo? Mas eles permaneciam verdadeiros naquilo que criam, e eles os mataram porque eles eram judeus. Você sabia que Martinho Lutero meio que tinha essa mesma ideia também? É a verdade, ele disse, todos os judeus deveriam ser assassinados. A palavra que o profeta usou lá não é tirado, como está na tradução, é assassinado. Todos os judeus deveriam... Da onde que vem esse pensamento que os judeus têm que ser assassinados? Todos os judeus deveriam ser assassinados. Eles são o anticristo, está vendo? Mas ele estava debaixo de outra dispensação e não viu aquilo. Não viu a palavra. To take someone out. Foi o que o profeta usou lá. Está aqui, eu coloquei em inglês, sinônimos. Significa matar, cometer assassinato, assassinar, pôr à morte, se livrar, dar fim, se livrar, executar, eliminar e por aí vai. É a palavra que ele usou lá. Não é? Vocês estão entendendo, meus amados? Vocês estão entendendo? Agora, olha que interessante, né? Eu estou falando da aplicação, vou ler essa última aqui para nós encerrarmos. Eu entrei no lado espiritual. Se ele pegou o literal para aplicar um espiritual, então o literal também é válido. Lá estavam eles, observando as estrelas, porque eles sabiam das mudanças. Imediatamente eles procuraram pelas escrituras para descobrir o que era. Eles não buscaram o Alcorão. Apesar que o Alcorão foi escrito no ano 600 para frente, não é? Mas eles já tinham aquela semente lá atrás, não é? Aí você diz, procurou as escrituras? Sim, escrituras. Eles eram magos, eles eram muçulmanos. É o que veio a se tornar os muçulmanos, o profeta disse. Era lá atrás, é o que veio a se tornar os muçulmanos. Na verdade, eles eram os medo-persas, de onde os muçulmanos vieram. Todos nós sabemos disso. E ouçam, eles tinham um mestre lá. Eles tinham um mestre lá. Meu Deus, irmão. Quem que era o mestre deles? Se vocês quiserem ler, está em Daniel 2, verso 43. Daniel, o profeta, era o mestre deles quando ele esteve lá na Babilônia. Exatamente, Daniel era o mestre, o profeta mestre deles, e ele tinha ensinado para eles as coisas de Deus. Da onde que vem a inspiração para eles dizer que um profeta vai vir montado num cavalo branco? Quem que ensinou para eles lá atrás? Claro, irmão, como a igreja católica se desvirtuou, como a igreja luterana se desvirtuou, e você quer criticar, pimenta no olho dos outros não arde, né? Preconceito, puro preconceito do diabo, do fundo do inferno. Meu Deus do céu.
Daniel, o profeta, era o mestre deles quando eles estiveram na Babilônia. Exatamente, era o profeta mestre, master prophet. E tinha-lhes ensinado as coisas de Deus, porque ele era mestre sobre todos eles. E lhes disse que viria uma pedra cortada da montanha algum dia. Ó, eles conhecem isso, viu? Vai aparecer uma pedra aí que vai destruir tudo quanto é reino. Vocês se lembram dele falando, 100 mãos, e que despedaçaria os reinos gentios do mundo, veja, todos os reinos, e ela mesma cresceria e cobriria toda a terra. Agora, esses não eram incrédulos, esses magos, não, Senhor, eles eram crentes, eles criam num Deus único. Nós sabemos que é a verdade, a Bíblia diz que sim. Se vocês quiserem ler, está em Atos 10:35, onde diz que Deus não faz acepção de nações, mas honram aqueles que o temem e fazem justiça. Agora, eles não estavam exatamente na linha da verdade, mas eles criam no mesmo Deus que nós cremos. Os muçulmanos creem no mesmo Deus que nós cremos. Já muitas vezes eu vi aquele grande sacerdote muçulmano tomar essa grande coisa ali e bater nesse grande bong para lá, e eles dizem, há um verdadeiro Deus vivo, e Maomé é o seu profeta. Nós cremos que há um verdadeiro Deus vivo, e Jesus é seu filho. Eles dizem, longe que Deus tem um filho, porque eles pensam que ele é um espírito. Vejam, eles dizem, há um verdadeiro Deus vivo, e Maomé é seu profeta. Eles ainda creem em um Deus verdadeiro, e eles são filhos de Ismael. Nós vimos sua estrela e viemos adorá-lo, 16 de dezembro de 63, a partir do parágrafo 130. Agora, olha que interessante. O rapto vai acontecer. O rapto vai acontecer. Os judeus não vão fazer parte, aqueles nascidos de sexo lá, de Isaac, não vão fazer parte do rapto. Não. A aliança deles é outra, é ser servo. E aí, só 144 mil tem que ser judeu, da linhagem de Isaac. Mas tem um outro grupo lá, irmão, que Deus separou eles das demais nações, tem algo ali, e Deus falou, eu tenho um compromisso com eles também. Tenho. Sabe, irmão, o que isso revela para mim? Tudo isso está revelando graça para mim. Está mostrando para mim que eu tenho chance. Que as coisas que eu pensava que estavam condenadas, que não tinham chance, Deus está mostrando para mim que tem chance. Se Deus pode se compadecer de um selvagem, um homem que ninguém dá nada por ele, não é? Eles estão lá aguardando. Um dia vai aparecer alguém lá, num cavalo branco. Vai aparecer. Apocalipse 19, vai aparecer vários em cavalos brancos, não é? Meus amados, aqui está. Espero que tenham gostado da lição nesta noite. Muito especial, né? Pai de nações, falando das nações. Principalmente quando nós vemos o que está acontecendo no mundo hoje, isso dá uma sede em nossos corações, não é?